Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos à última aula da Escola Bíblica Sabática. Amém? Não sei, mas durante esse período todo da pandemia, desde março de 2020, esse canal, esse instrumento tecnológico nos ajudou a estudar a palavra do Senhor nesse tempo em que precisamos suspender as atividades presenciais de nossas igrejas. E, se Deus assim permitir, em fevereiro retornaremos à Escola Bíblica Dominical presencial. Como eu tenho falado, tentaremos gravar. Se for possível, faremos. Se não, não faremos. Agora em janeiro vai ser um recesso, é um tempo de descanso para mim. O pastor Alex também as aulas, o Gesimar que faz toda a parte de edição, para a gente engrenar depois em fevereiro para mais um ano de muito trabalho. Durante esse período nós estudamos sobre conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Um ano certinho, porque um ano tem 52 semanas e essa é a lição 52. Em todo tempo a palavra conhecer, a palavra fazer a vontade de Deus, a expressão, tudo redundou no relacionamento, que é a palavra-chave do chamado de Deus para a nossa salvação. Tudo que Deus fez comunica algo. E se comunica é porque Ele quer que alguém aprenda, que alguém conheça. No dia de hoje, então, na lição 52, e o tema da unidade fala sobre a koinonia do reino, ou a comunhão do reino, a gente termina com isso, ou seja, ajudando uns aos outros. O ser humano é um ser sociável, ele não vive sozinho, ele não foi criado para viver sozinho. Às vezes passamos por momentos de solidão, ficamos sozinhos em algumas fases. Talvez você esteja vivendo. Às vezes questões relacionais, a morte de alguém, questões de trabalho, questões de família, viagem e tudo mais, mas nós sempre temos pessoas para estar conosco. Mesmo que diminua a frequência desse relacionamento. Hoje a tecnologia tem nos ajudado muito, mas são relacionamentos virtuais e que acabam sendo superficiais e não suprem as necessidades que nós temos igual como pessoas. No dia de hoje, então, quando nós pensamos nesse relacionamento mútuo, nesse relacionamento cada vez mais presente na presença de Deus e com os irmãos, nós precisamos uns dos outros. E quando o Senhor Jesus nos colocou na igreja, colocou nesse reino, foi para que eu pudesse abençoar alguém e alguém me abençoar, e assim sucessivamente. Isso acontece porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição religiosa, mas infelizmente parece que muitas vezes é mais uma instituição do que o corpo espiritual de Jesus. Em alguns momentos a pandemia parece que ensinou alguma coisa quando precisamos nos afastar, fechar os templos. Mas ao retornar algumas atividades, parece que algumas pessoas não aprenderam coisíssima nenhuma. Quando nós pensamos em comunhão, a gente não tem comunhão com paredes, a gente não tem comunhão com banco de igreja, a gente não tem comunhão com as coisas que as pessoas chamam de sagradas. A gente tem comunhão com gente. A gente tem comunhão com pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, gente cheio de dores, cheio de lutas, cheio de problemas, cheio de alegria, cheio de vitórias, cheio de conquistas. E a gente cresce nesse ambiente. A gente cresce e amadurece quando nós nos relacionamos com todo tipo de pessoas e dentro de cada uma delas, ou perto delas, a gente se torna um pouquinho delas. Algumas a gente se torna melhor. Às vezes nos relacionamos com pessoas que elas tiram de nós o pior que a gente tem. Mas independente disso, quando nós pensamos no corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a gente precisa entender que nossos relacionamentos precisam ser cada vez mais profundos. Tem que ser intencional se relacionar com as pessoas, a gente trabalhou tudo isso. O próprio relacionamento com Deus, quando a gente pensa que oração é disciplina, ler a palavra do Senhor, meditar nela é disciplina. O discipulado é disciplina. Todas as disciplinas espirituais demandam coragem para fazer,
constância para fazer, perseverança para seguir, resiliência. Se você quiser ter um casamento feliz, você precisa renunciar, você precisa tolerar, você precisa investir nas pessoas. Quando você investe na vida acadêmica, quando você investe numa carreira, num trabalho, em todos os setores que a gente vive, a gente precisa entender que não dá para ser cristão sozinho. São duas coisas que não se fazem sozinho, casar e ser cristão. O chamado de Jesus para nós envolve essa busca de se relacionar. Mas a tendência que nós temos é nos relacionarmos com aquelas pessoas que se parecem conosco, temos mesmas conveniências, temos gostos parecidos. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que lidar com todo tipo de gente. Esse é o desafio do cristianismo. Esse é o desafio de ser igreja. A igreja só dá certo, irmãos, por causa de Cristo. Porque se você considerar as pessoas que fazem parte das comunidades de fé, é somente um milagre vindo do Espírito Santo que essas pessoas andam juntas. É somente pela uma ação transformadora de Cristo que faz com que gente tão estranha, tão diferente, tão problemática, com histórias culturais diferentes, tantas coisas caminharem em unidade. Isso acontece por causa do sangue de Jesus, isso acontece por causa dos dons espirituais. E aí a gente precisa entender que viver na comunidade, ser igreja de Jesus tem um custo. Como pastor, já há quase 25 anos, eu faço agora em fevereiro, e como tem um custo alto? Até porque você fala para muitas pessoas, e muitas pessoas não te ouvem da mesma forma que você falou. E nenhuma pessoa que te ouve entende da mesma forma. Jesus viveu isso, os apóstolos viveram isso, os profetas viveram isso, os reis viveram isso, e o próprio Deus vive isso. Nesse momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira à tarde, você vai ver esse vídeo aí no sábado à tarde ou em outro dia, como Deus foi julgado no dia de hoje. Quantas pessoas agradeceram a Deus por coisas muito grandes e outras pequenas? Quantas pessoas acusaram Deus de uma desgraça que aconteceu? Quantas pessoas jogaram na cara de Deus a sua fidelidade, porque frequentam todos os cultos? Quantos porquês foram perguntados a Cristo hoje em relação a salvar uns no primeiro momento e não salvar outros? Todos nós passamos por isso. Viver a comunidade é entender que, independente das nossas características, nós precisamos ajudar um ao outro. E é na convivência na comunidade de fé que a gente precisa aprender. A igreja, então, é uma escola, e aí a gente experimenta Deus através das pessoas. Pastor vai dizer o seguinte aqui: fora do corpo você não pode ter acesso a todos aqueles membros do corpo que podem ajudá-lo a se tornar uma pessoa completa. Como isso acontece? Através dos dons espirituais. Então, aquele que é mão, ele vai ser ajudado pelo pé, e ele vai ajudar o ouvido os olhos, e aí o corpo bem ajustado segue em frente. O apóstolo Paulo então escreve muito bem isso: mas se a mão disser que não precisa, o olho não vai adiantar. Quando nós entendemos que são os dons espirituais que nos guiam a fazer aquilo que a vontade do Senhor estabelece, a gente vai perceber que esses dons completam as pessoas. Daqui a pouquinho eu vou ler sobre isso. Qual é o seu dom espiritual? Quantas vezes você ajudou as pessoas em dificuldades, em dilemas, em dúvidas, com a sua experiência de fé? Quantas vezes você foi ajudado por pessoas, irmãos e irmãs seus na igreja, que através de uma palavra, de uma oração, de um gesto, de um abraço, de uma exortação, o que seja, te ajudar a tomar uma decisão? Isso significa que nós precisamos conviver. Vivemos num tempo virtual cada vez mais e que tem muito crente virtual, mas ele não se relaciona. Ele acha que ouvir um pastor de manhã, outro de tarde, outro de noite, vai dar respostas para a sua vida.
Aí de repente ele assiste um culto de uma igreja maior, mais elaborada, que o louvor é o máximo. Ou às vezes fica seguindo pregadores famosos com mensagens mastigadas, discursos de autoajuda. Só que no dia a dia não funciona assim. No dia a dia são os anônimos, são as pessoas que ninguém conhece, ou das poucas que conhecemos, que nos ajudam a seguir em frente. Eu tenho o dom que Deus me deu, é ser pastor, é ser mestre, e procuro usá-lo dentro da palavra de Deus para ajudar aquele que é meu aluno, aquele que é meu discípulo em Cristo, aquele que me ouve como você agora. E nesse período todo a gente tem trabalhado para que em todo tempo esta palavra possa lançar luz sobre a sua vida. Diante do desafio de conhecer Deus, vai ter que passar pelo relacionamento com o próximo. Ninguém consegue buscar o eterno, o transcendente, sem antes passar no relacionamento também. Então, eu e você precisamos olhar para 2022 que está chegando, e já chegou. Eu estou escrevendo gravando em 2021, você está vendo em 22, olha que coisa louca. Então, nesse novo ano que chegou, e desde já, feliz ano novo para você, você precisa olhar para esse ano pensando no que você aprendeu com a pandemia, com tanto isolamento, e o que você pode fazer para servir ao Senhor mais agora nesse tempo e que temos tantos desafios. Quando nós pensamos em ser igreja do Senhor e saber que respostas precisam ser dadas, precisamos então, como corpo, viver em boas condições de saúde para que possamos gerar saúde espiritual também a outras pessoas. É relacionamento íntimo, é busca cada vez mais. Quando nós pensamos em discipulado, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui fala de testemunho nosso, não é simplesmente uma repetição dos ensinos de Jesus, não é simplesmente pegar os versículos, é o viver. Ide, fazei discípulos. Nós fazemos novos discípulos de Jesus, assim como fizeram comigo quando fui recebido por Cristo. Pessoas foram usadas por Deus para me ensinar, para me educar no caminho, quer seja dentro da minha família, quer seja no contexto da comunidade, relacionamentos fraternos, seminário, faculdade teológica, estudos, ensinos, experiência de vida. Isso a gente consegue num relacionamento. A partir desse entendimento sempre, nós vamos seguir em frente, testemunhando. Então, quando nós vamos andando juntos, irmãos, nós vamos aprendendo a obedecer ao Senhor. Mas não é simplesmente citando o versículo que eu falei, mas através do testemunho. Nós aprendemos pelo exemplo das pessoas. Quem são as pessoas que são referenciais de exemplo para você? E você é exemplo para as pessoas? Quando nós falamos de fé, as pessoas podem olhar para você e dizer assim: lá vai o irmão fulano, é um homem de fé, é uma mulher de fé. Quando nós falamos de sabedoria, irmãos, de pessoas que abrem a boca, e quando abrem é Deus falando, você é essa pessoa, você conhece pessoas. O desafio que eu e você temos é entender que nesse caminho do aperfeiçoamento, de conhecer Deus e fazer a sua vontade, é uma troca de experiências. As pessoas nos inspiram, nós inspiramos outros, abençoamos e somos abençoados. Vamos aprendendo nesse processo de vida, e seguir a Jesus, irmãos, não é seguir sozinho. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 2 da segunda carta: e o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para que também possam ensinar a outros. Discipulado, liderança, investimento em vidas. Só que isso demora, irmãos. Preparar liderança, ser líder, ajudar as pessoas não é da noite para o dia. E tem tanta gente que está por aí que acha que é líder e não é líder coisíssima nenhuma. Tem gente na igreja, eu tenho falado isso constantemente, que tem um cargo na igreja que acha que isso é grande coisa. Cargos passam, títulos também passam, mas são os nossos relacionamentos que ficam. E os dons espirituais nos dão condições. Aí tem dom de ensino, de misericórdia, de compaixão. São 28 dons no total.
e os dons de liderança que eu sempre cito, vou citá-los daqui a pouco, nós precisamos, como igreja do Senhor, viver dentro do contexto do corpo de Cristo, fazendo a vontade do Senhor. Então, quando não é possível alguém se tornar um crente tão completo como deveria ser, se ele estiver fora do corpo. Porque não adianta nada essas coisas que Deus nos dá para a gente viver no mundo. O mundo vive em trevas. Então, como igreja do Senhor, a gente como corpo de Cristo, somos fortalecidos uns pelos outros para ganhar este mundo, para cumprir a missão que nós temos. Testemunho, conduta, a ética. E aí, nesse caminhar como igreja, quando nós somos salvos, somos colocados nesse corpo. Aqui ele elenca faz uma listagem de várias razões, né, sobre ser igreja de Cristo, quando eu me sinto desencorajado, né, por pessoas que não fazem parte do corpo, mas que me encorajam a prosseguir. Você é encorajado a isso? Você tem encorajado pessoas? Aqui ele fala de olhar para as pessoas piedosas na igreja, homens piedosos, mulheres piedosos. Piedoso significa santo, que são pessoas que são referências demais da conta, que nos ajudam a seguir. Quando nós olhamos no corpo de Cristo, ou das pessoas que estão dentro dessa comunidade, eu aprendo melhor quando eu olho para o exemplo delas. E também aprendo com aqueles que dão mau exemplo, para não seguir em frente. Você já ficou desanimado de estar na igreja? Já, eu também já. Até como pastor, já fiquei desanimado de ser pastor. Porque às vezes a gente parece que joga pérolas aos porcos. No entanto, a missão é maior do que a nossa vontade. E Deus dá sempre sinais de pessoas que estão aprendendo, de pessoas que estão bebendo das coisas de Deus, estão seguindo em frente, prosperando em Cristo. E quando nós prosperamos em Cristo, nós prosperamos em todos os lugares, irmãos, e vocês sabem disso. Aqui, quando estamos na igreja, a gente se afasta dos falsos ensinamentos. Quando a gente está na igreja, nós somos corrigidos em amor, né? Quando nós estamos caminhando em verdade, compartilhamos de experiências e são compartilhadas conosco, e aí o Espírito Santo confirma. Nesse período que eu estou com vocês, já dei aqui testemunho meu de outras pessoas, e eu tenho certeza que na hora que você ouviu, o Espírito Santo confirmou no seu coração e te ajudou a tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. Como igreja do Senhor Jesus, então, e conhecendo Deus a cada dia, nós sabemos, irmãos, que andar com Jesus é andar para a eternidade, é andar aprendendo todo dia. Não é simplesmente um conteúdo programático de um estudo que façamos, ou um programa ou estratégia que tenhamos. Ser igreja é viver com Jesus, ser igreja é viver com as pessoas. Usamos sim de estratégias, programas, logística, maneiras e formas de alcançar pessoas para Jesus, mas sempre na verdadeira comunhão com Ele e comunhão com as pessoas. Não adianta nada você brigar com o irmão dentro da igreja para poder salvar alguém lá fora. Quando nós então entendemos isso, nós vamos perceber que essa caminhada ela é desafiadora para todos nós. E aí, irmãos, nós precisamos viver esse relacionamento com o Senhor e com as pessoas. E aí, por intermédio dessas pessoas, somos tocados profundamente, tocamos profundamente as pessoas. Que coisa boa! Quantas vezes, no decorrer de tantos anos de vida cristã, tanto pregando, como adorando, como ensinando e ouvindo outras pessoas, sendo pastoreado, sendo ensinado também, é aquilo que eu sempre falo da estrada de mão dupla. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada. O que eu e você precisamos sempre entender é que os dons que nós recebemos, os talentos naturais que temos, só tem sentido se partilharmos, se dividirmos com as pessoas, para que a nossa comunidade seja uma comunidade saudável, irmãos. Assim como o nosso corpo precisa ser saudável, a nossa família precisa ser saudável. Eu agora estou fazendo vários exames, os check-ups que eu sempre faço, minha pressão deu um pouco uma subidinha, estou vendo o que houve. Hoje fiz exame de coração, um ecodoppler, coração tá bom, ainda tá diminuindo ainda. Outros exames que eu fiz, eu preciso melhorar algumas coisas para que eu possa ter saúde generalizada e viver bem.
Na minha casa, que é a mesma coisa, na vida da Rosana, dos meus filhos, como igreja também. Isso é fruto de entender que o outro é importante, o próximo é importante para mim. Mas estar próximo do próximo é ver que o próximo, ele é igual a mim, cheio de defeitos e mazelas. É que Jesus nos cura, Jesus nos une e nós também somos processo terapêutico na vida do outro. Confessai os vossos pecados uns aos outros e sejam curados, ou curai uns aos outros pela confissão de pecados. Quando pensamos como igreja, entendemos que nós temos um propósito, crescer em direção à maturidade, ele diz aqui, através dos dons, dentro de um crescimento de amor para experimentar a plenitude de Cristo. Efésios 4, nós encontramos aqui os primeiros dons, que são os 5 dons de liderança. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nossa, que palavra profunda! São esses dons que lideram a igreja há 2000 anos. Outros dons são dons auxiliares, dons de apoio, para que a igreja, o corpo de Cristo, edificada em Cristo, possa cumprir a sua missão. Aqui ele fala sobre unidade, ele fala sobre plenitude, aquilo que é pleno, aquilo que é inteiro, aquilo que é perfeito em Cristo. Mas, irmãos, precisamos obedecer a palavra, precisamos obedecer aos nossos líderes, precisamos obedecer àqueles que Deus colocou acima de nós. Vivemos num tempo que as pessoas perderam a cordialidade, perderam o decoro, perderam o respeito. As redes sociais, eu acompanho algumas coisas, nossa, que palavras horríveis. Talvez seja fruto verdadeiramente daquilo que as pessoas estão vivendo. Quando nós falamos de igreja, irmãos, nós na igreja somos aquilo que somos dentro de casa, ou somos na rua. Pessoas que vivem na igreja, que são legalistas, elas são legalistas dentro de casa. Beligerantes, pessoas bélicas, rixosas, barulhentas, elas também são dentro de casa. E aí é um desafio para fazer com que esse grupo de pessoas tão diferentes possam estar envolvidas na mesma missão com foco diante da missão da igreja como um todo. Quando nós olhamos então, entendemos que é um desafio enorme para todos nós e precisamos viver um dia de cada vez, olhando para Jesus, fazendo a vontade dele. Como igreja do Senhor, e ajudando um ao outro, essa mutualidade na adoração. Quando nós pensamos em koinonia, em adoração, em comunhão, pensamos em adoração não como sons, instrumentos, coros, barulhos, nada disso. É vida com Deus, é entrega. Já preguei sobre isso na igreja outro dia. Quando nós pensamos em adoração, a primeira referência de adoração mesmo na palavra do Senhor, lá em Gênesis 20 ou 22, é Abraão levando Isaac lá para o monte. Ele ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. E Deus não tinha pedido isso. E nem Deus aceitaria isso. Mas ele foi com a certeza, e lá em Atos diz isso, que Deus poderia devolver a vida a Isaac. Maravilhoso isso. Como é que você tem adorado o Senhor? Tem dado o melhor de si, o melhor do que você tem, e você dá resto para Deus? Você é aquela pessoa que só vive comendo pelas beiradas, relacionamentos superficiais, vive num relacionamento de sanfona ou de montanha-russa, vai, sobe, desce, sobe, desce. Precisamos então, irmãos, ter a motivação certa como adoradores. Atos 2 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão. Perseverávamos unânimes nos dias no templo, Efésios 5, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus em nome de Cristo. 1 Coríntios 14, que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Um de vós tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro fala na língua, interpreta a língua, faz tudo para edificação. Aqueles que falam
profetizam. Então tudo precisa ser feito sem confusão e em paz, entendendo que o corpo de Cristo só tem um cabeça, e é Ele. Há uma semana estávamos agradecendo a Deus pelo nascimento dele. Mas quantas vezes você já tentou tirar o lugar de Jesus? Quantas vezes pastores, líderes, pessoas dentro da igreja acham que são donas dela? Tiram lugar à honra de Jesus, mas ninguém tira, mas todos que tentam tirar têm um custo. E esse custo é muito alto, até porque o preço alto que foi pago na cruz foi pago por Jesus e não por nós. Quando nós pensamos na comunhão, quando nós pensamos em sermos reino de Deus, nós precisamos entender que, como igreja, e quando estamos reunidos em adoração, nós precisamos estar ali plenamente. Quantas vezes as pessoas vão para o culto no automático? Quantas vezes você foi para o culto no automático? Sai esbaforido de casa, atrasado, mal arrumado, descabelado, chega na igreja fazendo barulho, atrapalhando os outros no meio da mensagem, toca celular, nem se prepara espiritualmente para estar ali. Quantas pessoas? Você já foi assim, ou já fez assim? Aí vai sair como do culto? Pior do que entrou, ainda vai atrapalhar a vida dos outros. Se você entender que o culto é um momento de corpo ali, em que você pode ser a resposta de oração, ou você está na busca de uma resposta, se você não estiver ali no culto, conectado, ligado, vai perder a bênção. Quanta gente perde a bênção. E quando está ali num culto abençoado, louvado seja Deus, o que você faz com aquilo que você aprendeu no culto? Com aquilo que Deus falou com você no culto? Às vezes é só passar pela porta de saída da igreja, ou no portão, ou até mesmo ali no carro, as pessoas já estão arrumando problemas, já estão na carnalidade, já estão brigando entre si. Tudo isso, irmãos, envolve o que significa ser corpo, ser reino de Deus, conhecer Deus e fazer a vontade dele. Um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que nos chama a um relacionamento verdadeiro com Ele. Um Deus que é amor, um Deus que é compaixão, que é justiça em amor. Mas Hebreus diz também que Deus é fogo consumidor. Como parte desse reino, como cristãos que somos, precisamos, queridos, buscar a presença do Senhor sempre. Quando nós pensamos em culto e pensamos em adoração, você é aquela pessoa que está ali sentada no banco, adorando, mas intercedendo também, para que aquele louvor, para que aquele irmão que está cantando seja um instrumento de cura, ou de resposta de oração, quando o pastor está pregando, ensinando a palavra, ou o professor ensinando a palavra, você ora, você intercede, ou você está ali somente como um consumidor. E esse irmão canta assim, e o coral está desafinado, nossa, o pastor já passou de meio-dia, está pregando muito hoje. Até que ponto nós entramos no mundo espiritual ou somos só espectadores? Como vamos ao cinema, como vamos ao teatro, como vamos num restaurante, sempre com um desejo específico. E às vezes parece que as pessoas que estão no mundo são muito mais santas e dedicadas àquilo que vão fazer do que muitos crentes. E aí, diante disso, irmãos, a gente não vê a manifestação do poder de Deus, a gente não vê o milagre do Senhor, a gente não vê nada acontecendo dentro de nossas casas, e talvez dentro da sua casa não acontece muita coisa, porque você ainda não aprendeu o que é ter comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, respeitar as pessoas, pregar o evangelho para as pessoas, andar junto com as pessoas, não como um juiz que sai apontando os pecados, mas como o semeador que saiu a semear, como o bom samaritano que curou o ferido. Porque nós temos uma única pessoa que nos vê, a única plateia, que é Deus, que é aquele que salva, é aquele que manda para o céu e manda para o inferno. Aquele que é o galardoador de todas as coisas. Faça tudo para o Senhor, faça tudo para Deus, renove no dia de hoje a sua caminhada para 2022, o seu compromisso com a sua igreja, quer seja a PIB de Cascadura ou outra comunidade de fé, os dons espirituais, o seu comprometimento em cada ministério. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando e Ele nunca esteve tão próximo da sua volta como está agora.
Precisamos fazer as leituras do que está acontecendo no mundo, mas a gente só faz essa leitura corretamente se conhecermos Deus, as suas profecias, as suas promessas, a sua palavra, e no relacionamento um com o outro a gente segue em frente, ajudando uns aos outros, e precisamos investir cada vez mais em oração, e aí nossa vida, irmãos, vai seguindo em frente, a nossa vida vai gerando frutos com disciplina, com amor, caminhando sempre fazendo a vontade do Pai. Que eu e você, como ovelhas do Senhor, possamos em todo tempo fazer com que o Evangelho seja respeitado. Queridos, quando nós pensamos em ser corpo de Cristo, é obediência. Ele vai contar aqui uma historinha de uma criança, de uma menina, que os pais davam uma ordem, ela não desobedecia, todo mundo achava bonitinho, ria com ela e não disciplinava, até o dia, e o pastor, pela história que é verídica, de que ela saiu no portão, estava indo para a rua, e aí os pais mandaram ela parar, ela não parou, ela continuou, ela foi atropelada e morreu, e o pastor diz que foi o primeiro sepultamento que ele fez lá na igreja dele, no Canadá, em Saskatoon. Disciplina de Deus é para nos proteger, limites é para nos proteger. Eu e você precisamos desses limites. A palavra nos ensina, o Senhor nos exorta, e ser corpo nos ensina isso, nos protege de nós mesmos. Quando nós pensamos nisso tudo, nós pensamos que é com dedicação, é com submissão, é com obediência que a gente consegue, irmãos, seguir fazendo a vontade do Senhor. Ele cita aqui 1 Coríntios 13, que o amor é paciente e tudo mais. Precisamos, irmãos, viver em unidade. O tema da Convenção Batista Carioca esse ano fala sobre unidade, estarmos juntos fazendo a vontade do Senhor. E assim a gente vai. A pandemia nos separou de muitas coisas, mas estamos unidos pelo Espírito Santo, conectados em todo o tempo. Quero agradecer esse tempo que passamos juntos. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Se você já pode voltar à normalidade dos cultos, esteja conosco. Se não, continue participando das nossas redes sociais, nos cultos dominicais, ok? Hoje é sábado, primeiro sábado do ano, hoje é dia 1º, que esse ano de 2022 seja um ano muito abençoado. E como foi o ano de 2021, apesar das lutas, Deus nos preservou, somos sobreviventes dessa pandemia e precisamos continuar vivendo com alegria em todo o tempo. Ok? Até a próxima, quando Deus permitir. Um grande abraço, fique na paz e até lá.